Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Câmara, venho neste início de semana relatar para todo o Brasil o triste caso da educação pública em São Luís do Maranhão, a capital do nosso estado. Trata-se, Vossas Excelências, de saber para onde foram mais de 20 milhões de reais do dinheiro público repassado pelo governo federal para a educação de mais de 100 mil crianças daquela cidade. Este é um assunto, Vossas Excelências, que diz respeito a todo o Brasil, pela falta de transparência e pela ausência de compromisso com os ditames constitucionais que colocam a educação pública como prioridade absoluta para qualquer instância federativa. Crianças, jovens e adultos de toda a cidade passam desde o início deste ano por uma situação gravíssima. A Prefeitura Municipal de São Luís fechou todas as escolas diante da informação que iriam fazer uma grande reforma na rede municipal. Pasmem, durante todo o primeiro semestre, senhor presidente, 100 mil crianças aguardaram mais de 6 meses por uma reforma na rede de ensino público da nossa cidade. Argumentos que seriam necessários para fazer essa reforma completa. Estas crianças tiveram férias prolongadas e cerca de 25 mil crianças já em junho deste ano não tiveram o direito de frequentar a sala de aula porque a Prefeitura de São Luís também lhes tolheu essa oportunidade. Após as denúncias na imprensa, o Ministério Público, que cobrava da Prefeitura uma ação urgente para trazer de volta aos nossos jovens o direito sem o qual nenhuma delas conseguirá construir o seu futuro com dignidade, a Prefeitura foi e deu início ao ano letivo. Mas para nossa surpresa, senhores deputados, telespectadores da TV Câmara, ao constatar que após todos os desrespeitos que a Prefeitura com seus cidadãos cometeu, ela ainda impediu durante esses 6 meses que essas crianças frequentassem essas escolas e tivessem acesso às suas merendas escolares. Mas, na realidade, a Prefeitura chegou a um ponto tão grave que ela virou um assunto nacional. Trago aqui um triste exemplo de que chegou a acontecer em nossa cidade. Com as escolas fechadas, crianças da zona rural da nossa cidade tiveram que assistir aulas debaixo de uma árvore, sob a tutela de mães insatisfeitas com o fechamento das escolas. Essa situação foi mostrada em rede nacional, em jornais de grandes audiências no nosso país afora. E esta matéria levou um empresário a construir uma escola comunitária na vizinhança para que ele pudesse manter aquelas crianças da zona rural, das escolas da zona rural, lá dentro do município. Este caso, senhores deputados, é apenas um dos que acontece com milhares de crianças que dependem do serviço de educação pública em São Luís. A ausência do poder público, que recebe milhões de repasses, arrecadações, emendas para destinar ao ensino público, simplesmente fecha as portas ao futuro dessas crianças e impede os nossos jovens que tenham acesso à educação pública de qualidade. A falta de compromisso com os cidadãos em formação na nossa cidade é tamanha que o Ministério Público Federal formalizou denúncias gravíssimas de má utilização do dinheiro público e, pior ainda, de desrespeito com as crianças e jovens de São Luís. Em um inquérito civil público movido pelo Ministério Público Federal, em agosto desse ano, 2 procuradores relatam a calamidade que se instalou na educação pública no exercício do mandato do atual prefeito de São Luís. Isso aqui é o Ministério Público Federal, não é a oposição que está dizendo. Entre as inúmeras denúncias de ações feitas ao arrepio da lei, encontramos utilização parcial de verbas repassadas pelo Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Professores e dos Profissionais de Educação, o nosso Fundeb, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAIO. Falo em utilização parcial, Vossas Excelências. Vocês, porque a notícia que se tem, não se sabe onde foram parar pelo menos 20 milhões de reais que chegaram até os cofres lá da Prefeitura de São Luís. Mas não foram convertidos em benefícios às crianças e os jovens que precisam de apoio e incentivo para mudarem essa realidade que vivem.
Isso apenas para falar da merenda escolar. Fora ela, os recursos destinados ao transporte escolar também não têm destinação conhecida. Ninguém sabe o paradeiro do dinheiro que serviria para alimentação e transporte de mais de 100 mil crianças que dependem do ensino público em São Luís. Além da aplicação parcial dos valores repassados pelo PENAT em 2009 e 2010, pasmem, telespectadores da TV Câmara, Vossas Excelências, em 2011 e 2012, a Prefeitura de São Luís simplesmente não aplicou um centavo das verbas que recebeu para melhorar o transporte de crianças e adolescentes da nossa cidade. Permite uma parte, não, deputado Alberto? Com certeza, deputado. Antes de Vossa Excelência assomar à tribuna na tarde de hoje, nesse grande expediente, eu teci considerações relativamente à Constituição Federal de 88 e pondo em relevo a estrutura do Ministério Público Federal, que consta do artigo 127 da Carta, e me reportei mais também aos outros dois órgãos, a Advocacia da União e a Defensoria Pública. E vejo que Vossa Excelência também acentua o destaque e o prestígio que deve ser dado ao Ministério Público para o cumprimento dos seus deveres e, naturalmente, uma ação vigilante contra tudo aquilo que possa significar o descumprimento de normas legais vigorantes. Então, há uma conexão entre o discurso que Vossa Excelência faz e aquele que, modestamente, há poucos minutos atrás, eu fiz dessa mesma tribuna, enaltecendo a atuação do Ministério Público em todo o país. Muito obrigado pelo seu apacho, nobre deputado Benevides, e com a sua experiência e com a contribuição que o senhor dá aqui no meu discurso, com certeza ele ficará mais enriquecido e a gente poderá contribuir mais com a sociedade brasileira. Isto porque falamos apenas dos recursos de 2011 e 2012, senhor presidente. Quando retornamos a 2010, a Prefeitura de São Luís não chegou a aplicar 10% do valor enviado do PENAT, do Programa Nacional de Auxílio ao Transporte Escolar. Enquanto toda essa montanha de dinheiro está ocultada, o relatório do Ministério Público Federal demonstra irregularidades de todas as dimensões. Déficit de 50% da carga horária em 2011, mais de 50% em 2012, porque já este ano ficamos 6 meses sem aula, e no ano passado, com aula, o Ministério Público Federal identificou esse déficit de 50% da nossa carga horária não foi cumprida, né? São 12 meses, ou seja, 1 ano de atraso na vida dessas crianças em apenas 2 anos. Dos nossas crianças e jovens lá em São Luís, que não estão tendo acesso a esse serviço. Escolas municipais foram interditadas pela Vigilância Sanitária e pelo CREA, devido à total falta de condições para que as crianças ali permanecessem. Merenda escolar irregular, mesmo sobrando mais de 20 milhões para serem aplicados, conforme aponta o relatório do Ministério Público Federal, há o atraso no pagamento dos aluguéis, das escolas e dos anexos. Os anexos lá que são privados, os prédios são alugados, estão todos atrasados. Fornecedor de São Luís, qualquer empresário que presta serviço hoje para a Prefeitura de São Luís, são pessoas que já não dormem mais, né? São pessoas que vivem em grande depressão, porque vivem com medo, porque se reclamarem, eles ameaçam em romper o contrato e não pagar, dá o calote mesmo. É essa situação que vive hoje o pequeno empresário, o grande empresário do Maranhão, que presta serviço para São Luís, todos são vítimas de calotes. Lá a Secretaria de Saúde, há menos de 1 mês, a empresa que presta serviço na máquina de Xerox tirou as máquinas de lá porque estavam lá quase 1 ano sem pagar. Os hospitais, a empresa que fornece o oxigênio, veja só a seriedade do problema, o oxigênio para os pacientes dentro da UTI, essa empresa só é paga uma fatura quando ela ameaça tirar o serviço. Aí fica lá 5, 6 meses atrasado e indo dinheiro aqui do Ministério da Saúde. Empresas, assim, serviços básicos que eram para estar acontecendo, a gente sabe que realmente não está acontecendo. Então, senhor presidente, esses repassos do PENAT, do PENAI, do PROJovem, em vários meses, e essas escolas estavam todas fechadas, e em vários meses foram repassados. O que corresponde, senhores, a verbas federais e ações que não foram feitas, e ações que são necessárias. Enquanto essas situações acumulam com o passar dos anos e dos meses, a pergunta que fica, senhoras deputadas, senhores deputados e telespectadores da TV Câmara, onde estão os retidos esses milhões de verbas federais? E que são responsabilidades essas?
Será que quem é que vai acompanhar essa fiscalização? Fica aqui a nossa pergunta. 6 meses de escolas fechadas, recursos indo rigorosamente em dia para o município, e aí eles abrem e ainda tem a cara de pau dizendo que vão continuar valorizando a educação e as crianças da nossa cidade. Esse caso é de arregalar os olhos do Ministério da Educação, o órgão responsável pelos repasses contínuos, e sem a devida aplicação. É o caso de se perguntar e que os nossos órgãos de controle de fiscalização, como a Controladoria Geral da União, a nossa CGU e o Tribunal de Contas da União, eu quero perguntar o que é que eles têm a dizer sobre esse assunto. Sobre esse assunto que eu estou aqui denunciando para todo o Brasil, sobre esses recursos que foram para a capital do nosso estado, em São Luís do Maranhão, e até agora ninguém nos respondeu e ninguém nos disse nada. Quero, portanto, assinalar aos senhores um trecho do relatório do Ministério Público Federal que, diante de tantos fatos e tão evidente desrespeito aos cidadãos de nossa mais importante cidade, que é a nossa capital, eles colocam o seguinte: olha só os trechos do relator do Ministério Público Federal no processo que ele move, não é só contra a Prefeitura, contra a União, ele está responsabilizando também a União pela omissão que ela está tendo neste caso tão sério que nós estamos denunciando aqui. É gritante, abre aspas, é gritante a situação da educação municipal em São Luís. É inadmissível que o controle social se encontre totalmente inviabilizado em razão de atos e omissões imputáveis ao município. A UFNDE é a União Federal. Ele diz o seguinte: os problemas da educação em São Luís não decorrem da ausência de recursos públicos federais, porém, antes da negligência e incompetência de seus gestores no trato da coisa pública. São situações gravíssimas, senhores deputados, senhores telespectadores, que nós precisamos urgentemente tomar providências que nos cabem. Não se trata aqui de um gestor público isolado, com problemas isolados. São problemas nacionais, com o dinheiro público federal que sai diretamente dos cofres da União, o qual temos dever inalterável de fiscalizar a sua destinação. Não podemos fechar os olhos para a farra de recursos públicos escondidos, ou diria ainda, desviados de sua função primeira, que é promover a educação e a dignidade de milhares de brasileiros que neste momento deveriam estar se formando, mas que infelizmente são barrados em seu direito ao desenvolvimento pleno de pessoa humana que batalha em busca de uma formação decente. Finalizo esta primeira parte da minha fala com um pedido para que todos nós não renunciemos ao nosso compromisso com cada criança que depende da Prefeitura Municipal de São Luís e do Brasil, por que não dizer do Brasil, mas que também deposite seus destinos em nossas mãos. Que o Ministério da Educação, que todos os órgãos de controle desse país se alertem e trabalhem pela proteção do bem público que é ferido de morte sem possibilidade de defesa. Quero, senhor presidente, informar aos órgãos de controle e aos nossos amigos, aos pais de família, a todo cidadão maranhense, que nós estamos também tomando providência devido às grandes denúncias que chegam em nossas mãos. Nós estamos tomando as providências legais, oficiando todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís para que elas nos informem, senhor presidente. Todos os convênios, esses processos, várias situações que são aqui, que chegam na nossa mão e que nós queremos ter acesso para que a gente possa tornar público, porque assim a lei garante, a lei da transparência nos garante para que a gente possa ter acesso a todas essas informações. Informações tipo, o que levou essa licença, o processo de licença em favor da empresa Monte Carlo Veículos, que inclui informações sobre a fase de licenciamento prévio instalação na modalidade do Estatuto Ambiental que eles apresentaram. Nós queremos saber, senhor presidente, os contratos, ter acesso aos contratos de uma grande empresa que está prestando serviço naquela cidade. Ninguém tem acesso a esses contratos da Pavitec, dos anos de 2009 até 2012, da Pavitec e da Vital. É importante a gente ter acesso para que a população saiba quanto que está saindo um metro de asfalto, porque o prefeito de São Luís acha que ainda estamos há 32 anos atrás, quando ele era governador biônico, senhor presidente. Quando a ditadura e o chicote ainda funcionava. Ele fazia do jeito que ele queria e não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha controle social, não tinha o parlamento e nem a sociedade para fiscalizar e para cobrar. Nós queremos saber que, assim como ele fala com tanto entusiasmo, que nós temos em São Luís um grande programa de asfalto, eu gostaria de saber
como que funciona esse programa de asfalto e quanto que está sendo gasto com esse programa. Porque eu digo mesmo, eu há de ver ainda esta casa e todos os políticos do Brasil se unindo para que a gente fizesse um grande esforço, para que não saísse um recurso, principalmente aqui do governo federal, para nenhuma prefeitura do Brasil que fizesse primeiro o asfalto antes do que o saneamento básico. É um absurdo a gente imaginar que em pleno século XXI os prefeitos, os gestores chegam na cidade, passam o asfalto em cima ali da poeira, tiram a poeira da rua e aí fica o asfalto lá, fica lá o esgoto a céu aberto e aí ninguém fala nada e aí... Infelizmente a cultura está aí colocada, muitos eleitores, muitas pessoas ainda agradecem, batem palma, achando que esse gestor público fez um grande favor para a nossa cidade. Não sabendo que ali, esse dinheiro, se ele começasse aplicando, lá naquela obra que infelizmente o eleitor não vê, que fica lá debaixo da terra, que é o saneamento básico, tratando o esgoto, cuidando da água, a gente estaria aí economizando bilhões de reais, senhor presidente, na saúde pública. Quantas crianças, quantas pessoas, quantos idosos adoecem nesse Brasil afora porque não têm acesso à saúde, e muitas delas são saúde preventiva. Basta chegar lá em São Luís, a nossa cidade que é patrimônio histórico da humanidade, uma cidade bonita, uma cidade alegre, uma cidade de pessoas trabalhadoras, mas você vai para lá, o turista vai para lá e sai de lá triste, porque hoje as praias de São Luís estão interditadas. Estão interditadas, senhor presidente, porque todas não encontram em nenhuma situação de banho. Por quê? Porque todo o esgoto da cidade é jogado a céu aberto. A céu aberto ainda é os esgotos lá da cidade de São Luís. Imagine do Maranhão. Então isso é uma força-tarefa que todos nós temos que fazer para que a gente possa unir e priorizar as ações que o poder público pode estar priorizando dentro desse processo. Fica aqui também, senhor presidente, além de todas as relações, são mais de 40 ofícios que eu estou dando entrada, hoje já assinei todos, estamos aqui notificando todos os secretários do município de São Luís para que eles prestem essas informações, em várias secretarias, e baseada a lei da informação, porque se em 20 dias, como diz a lei, eles não derem a resposta, senhor presidente, nós entraremos com mandado de segurança pedindo que a Justiça Federal autorize o acesso a essas informações e se o gestor continuar impedindo, iremos sim pedir a prisão desses secretários que negaram a informação ao povo de São Luís desses processos que estão ali, todos ocultos e ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Gostaria também, senhor presidente, em um outro momento, que a partir de agora estaremos, mais do que nunca aqui, acompanhando de perto essa situação, dizer que nós não vamos em momento algum abaixar a cabeça, em momento algum nós iremos, senhor presidente, senhores telespectadores, ter qualquer tipo de receio e de medo a ameaças que possam vir contra a minha pessoa e contra o nosso grupo de oposição. São Luís sabe que na eleição passada nós optamos no segundo turno em apoiar o atual prefeito que está aí. Fizemos uma aliança acreditando que ele poderia ter aprendido diante de 4 derrotas que o nosso partido, o PDT, impôs a ele durante a sua trajetória. E aí, através de um discurso de aliança de oposição, todos unidos contra o Grupo Sarney lá no Maranhão, nós resolvemos nos unir e apoiá-lo na eleição de 2008. Só que naquele momento a gente disse, senhor prefeito, não estamos lhe entregando um cheque em branco para que nossos partidos estejam a qualquer momento por osmose nas suas alianças. O que nos alia a Vossa Excelência são os pactos pela cidade e pelos programas que nós temos, que nós não abrimos mão. A defesa, por exemplo, do nosso partido, o PDT, de forma intransigente ao trabalhador brasileiro e à nossa educação. Nós que administramos aquela cidade durante vários anos, senhor presidente, chegamos ao ponto de inaugurar uma escola por mês durante 2 anos. E São Luís viveu esse momento importante. Nós chegamos a ter a melhor merenda escolar do Brasil, foi dentro de São Luís. Todos os nossos gestores do PDT foram agraciados com um prêmio criança
Criança, prefeito amigo da criança e prefeito empreendedor. Então, o partido tem uma experiência dentro do município e nós não poderíamos. Agora, neste momento eleitoral, só porque somos contra e oposição ao Grupo Sarney, está aliado ao que está mais de atraso dentro da nossa cidade. Há um prefeito que não senta para dialogar com os conselhos municipais, que não valoriza a nossa juventude. A estrutura que ele colocou hoje no Comitê de Juventude para fazer eleição para ele, se ele tivesse 5% destinado aos jovens para se fazer política e discutir políticas públicas em São Luís, eu tenho certeza que a gente teria avançado muito, como nós avançamos na discussão de juventude no governo do Jackson Lago, do nosso saudoso Jackson Lago. Tenho certeza, senhor presidente, que metade do combustível que o senhor prefeito de São Luís colocou agora à disposição nos combustíveis de quase 300 carros de som dentro da capital, impondo de forma abusiva o dinheiro público que está na cara ali, que está sendo colocado, se ele colocasse metade do combustível desses 300 carros de som nos combustíveis das ambulâncias e dos carros da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Transporte, a gente teria muito mais condição hoje de estar atendendo a nossa população. Tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos aqui em outro momento trazer um grande exemplo dessa aberração. Lá nós temos uma secretaria que tem uma ação importante chamada Blitz Urbana. Essa Blitz Urbana, senhor presidente, lá a frota são de carros S10. Esses carros foram todos comprados a quase 140 mil reais. A outra empresa, de outra concessionária, entrou na justiça, questionando porque lá no processo licitatório tiraram todas as outras concessionárias porque só apenas esse carro tinha lá uma especificação desnecessária para que pudesse fazer o uso desse veículo. Agora, pasmem, senhores, o dono dessa concessionária é o dono de uma televisão lá do Maranhão e que, por incrível que pareça, coincidentemente, doou agora na eleição, declarado no Tribunal Superior Eleitoral, já quase R$1 milhão para o prefeito. Então, vejam só que negociação que é feito aí com o dinheiro público e com os parceiros que ganham as licitações dentro do município de São Luís. Então, a gente está aqui de forma muito clara, de forma muito aberta para ir para o debate, para discutir não só com o seu prefeito, mas com a senhora deputada, a filha dele, que na verdade é a prefeita de fato daquela cidade, que fica por trás fazendo todos os tipos de manobras para tentar enquadrar ou tentar intimidar a nossa militância e o nosso grupo de oposição. Estamos até aqui fazendo campanha limpa, clara, propositiva e levando um bom debate em São Luís e em todo o Maranhão. Mas não vamos de maneira alguma nos esquivar de qualquer tipo de debate, senhora deputada e senhor prefeito. Qualquer debate que seja, inclusive o debate do Costa Rodrigues, que eu não vejo a hora de vocês me chamarem para travar, porque a gente precisa juntos perguntar quando que o governo vai terminar essa obra, porque eu tenho certeza que se o governador Jackson Lago tivesse vivo, o ginásio Costa Rodrigues estava entregue. Assim como foi entregue o ginásio lá de Timon, o Centro de Juventude de Timon, que atende milhares de crianças carentes todos os meses. Assim como foi entregue a quadra da Praça da Alemanha, que estava fechada, sendo utilizada lá para marginais, para mau elementos que usavam drogas e praticavam assalto lá naquela localidade. Assim como a quadra da Paco, lá na cidade operária, que foi entregue, assim como várias quadras e campos de futebol que foram reformados no Maranhão afora e dentro de São Luís. Tenho certeza que se o Jacques estivesse vivo, o Costa Rodrigues também tinha sido entregue, porque o material está todo comprado, está lá, pronto para ser concluído e o governo do Estado ainda não concluiu. Agora, voltando para as eleições de 2010, a todo o Brasil, é preciso que estejamos juntos. Não vamos vender o nosso voto, não vamos receber esse dinheiro sujo que esses gestores acumulam durante as suas administrações, pensando que podem comprar as nossas consciências no período eleitoral, porque agora é a hora de a gente votar, porque a gente sabe que o voto de agora, senhor presidente, é a consequência dos próximos 4 anos. Eu tenho visto muitos cidadãos, muitos setores da imprensa reclamando da classe política e dos gestores no Brasil. Mas agora é hora de a gente reclamar também do eleitor, porque o eleitor precisa também saber votar. Porque todos que estão aqui e todos os prefeitos que estão aí foram colocados, não foi à força não, foram todos por única vontade do eleitor brasileiro.
Então, lá na frente da urna, cada um tem a sua arma e seu título de eleitor. Vamos juntos fazer a grande transformação nesse país e no meu estado em especial, em todo o Maranhão, porque eu tenho certeza que o grande líder das oposições, que sem dúvida nenhuma foi um grande deputado aqui nessa casa e emprestou seu nome para liderar esse processo na grande frente de oposição que nós montamos no Maranhão afora, que é o companheiro do PCdoB, Flávio Dino, eu tenho certeza que ele é hoje a grande esperança desse Estado e junto com ele e todos os companheiros que estão lutando nessas eleições nas cidades do Maranhão, estaremos de mãos dadas para fazer a transformação necessária. Muito obrigado, senhor presidente.